Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje, ele nos traz uma mensagem de confiança em Deus. Se pudéssemos resumir a mensagem da palavra, da liturgia da palavra de hoje, seria: não tenhais medo. Nosso Senhor é o nosso Deus e Ele é o nosso pastor, também o nosso protetor, nossa rocha, nossa segurança e a nossa salvação. É nele em que nós nos apoiamos durante a nossa vida. Na primeira leitura, nós vemos o profeta Jeremias, que, na função de profeta, ele anuncia e denuncia. Anuncia a Deus e denuncia aquilo que nos afasta de Deus. E ele estava diante dos seus irmãos judeus, denunciando situações erradas que os afastavam do Deus de Israel, aquele mesmo Deus que protegia aquele povo de tantas nações que a cercavam. Até hoje, o povo de Israel, no Oriente Médio, uma nação pequena, cercada de outros povos, de outras crenças, mas o povo de Israel permanece firme, né? É o povo escolhido, o povo separado para santificar, né? Desse povo que nasce o Redentor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, que é judeu. E a função do profeta é justamente essa, anunciar a Deus e conclamar o povo a morrer para o pecado, morrer para a corrupção, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus, e assim nascermos para a comunhão com Deus, nascermos para a graça, nascermos para a vida eterna, para aqueles valores que não passam, aqueles valores que estarão para sempre ligados àquilo que nós fazemos. Nesse sentido, muitas vezes nós vivemos a nossa vida preocupados com as coisas desse mundo. E assim devemos, porque afinal não somos anjos, mas devemos viver com os pés na terra, mas com os olhos e o coração voltados para o céu. Porque onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. No final da vida, seremos julgados pelo amor que praticamos. Esse é o tesouro que nós levamos para a vida eterna. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, o Senhor
chega ao profeta e lhe exorta a anunciar sem medo, porque o Senhor está com ele. Mesmo que venham as perseguições, e nós cristãos sofremos perseguições das mais diversas maneiras. Perseguições porque o jovem quer observar a sua castidade até o matrimônio e ele é caçoado, zombado pelos colegas. A moça que prefere ser modesta, se vestir com pudor, é zombada pelas amigas que não têm pudor. O marido que quer ser fiel à sua esposa é zombado pelos amigos que dizem que não tem problema nenhum, dá uma escapadela. A mulher que é fiel ao seu esposo, fiel às tarefas do lar, a seu emprego, os profissionais honestos que não se deixam levar pela corrupção, seja nos políticos, sejam aqueles que pregam a palavra de Deus, sendo fiéis ao Senhor, não importa a consequência. Esses são perseguidos, muitas vezes pelo mundo, que não os compreende. Mas o Senhor fala, não tenham medo, porque vocês estão seguros, estão protegidos. E a razão para isso é o que explica a segunda leitura. Imagine, meu irmão, que houvesse uma cura para a AIDS, que houvesse uma cura para o Alzheimer, uma cura para o câncer. Todos nós, seres humanos, iríamos nos alegrar com essa cura, iríamos desejá-la, se não para nós, para outras pessoas que padecem desses males. Mas imagine você que houvesse uma cura para a morte. E se há uma coisa que é certa na nossa vida, é que nós vamos morrer. E, inclusive, para os monges, o pensamento da morte é uma escola de espiritualidade, porque eles ajudam a colocar a vida presente na perspectiva da morte. Mas se houvesse uma cura para a morte, todos nós a desejaríamos. E, de fato, essa cura existe. E ela é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Porque através dessa passagem, Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mal que está na origem do pecado, o demônio. Então, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá vida eterna, jamais vai perecer. João 3, versículo 16. Por isso que São Paulo fala, se o primeiro Adão pecou pela desobediência a Deus, Jesus Cristo é o novo Adão, que é obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E por ter sido tão humilde, ele é exaltado. É o nome que está acima de todo nome, diante do qual se dobra todo o joelho. Jesus, esse nome hebraico que herdamos dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. Esse nome hebraico, Yeshua, que significa Deus salva. Deus nos salva da morte, do pecado, das perseguições. Ele nos conduz. Ele é o nosso Senhor. Ainda que eu morra, se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu estou vivo para a eternidade. Jesus é o novo Adão. Eva é a mulher que pecou e pelo seu pecado a humanidade caiu, mas Maria é a nova Eva, a mulher que dá o seu sim a Deus. E ela é conhecida como a Senhora desatadora dos nós, porque com o seu sim ela desata o não de Eva, a primeira mulher. Até Jesus a exalta nos evangelhos. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ela é a nossa mãe, nossa intercessora diante de Cristo. Caminho seguro também. E ela também anuncia em Fátima. No final, o meu imaculado coração triunfará. E quando nós podemos ficar inseguros com ameaças de guerra e ataques nucleares, nós estamos seguros em Deus. Certa vez, um grande pregador da palavra, ele estava num avião e ele, no avião, passou por uma turbulência. E o avião sacudia para cima e para baixo, e ali ao lado dele estava um político que era conhecido pela sua intrepidez, pelos seus discursos exaltados, e ali
ele se virou: padre, eu estou morrendo de medo, estou com muito medo, reza por nós. O senhor não está com medo, padre? Ele falou: não, meu irmão, eu acabei de me confessar essa semana, eu estou pronto para a passagem para a vida eterna. Então, nosso Senhor nos ensina a termos confiança nele. Se estamos na graça de Deus, se estamos em Cristo, o que poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a espada, a pobreza, a angústia, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Basta que nós o sigamos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, livres, e você pode escolher o seu destino eterno. Se você não quiser andar com Deus, é contigo, a decisão é sua. Deus respeita a sua liberdade e a minha também. Se a gente quiser andar longe de Deus, ele respeita. Agora, uma coisa é certa: o inferno existe, assim como o céu também existe. E no final da vida, com as nossas escolhas, nós teremos o nosso destino eterno, que é um estado de alma. Hoje nós já temos o céu dentro de nós, se estamos em Cristo. E hoje nós também temos o inferno dentro de nós, se estamos entregues ao ódio, à mentira e ao pecado. Mas nosso Senhor Jesus nos conclama a não termos medo diante das perseguições do mundo. E foi assim que os primeiros cristãos enfrentaram a perseguição dos seus irmãos judeus, que apedrejaram Santo Estevão. Até mesmo Saulo de Tarso era um dos perseguidores, até que encontra com Jesus e ressuscitado e cai do cavalo. Depois vem a perseguição do Império Romano, que queria que os cristãos adorassem o imperador César como um deus. Eles se recusam, e os cristãos eram entregues à morte nos coliseus, aos leões, eram acesos como tochas humanas nas noites de Roma. Eles preferiam estar vivos para Deus e perder esse corpo do que renegarem a Jesus Cristo, porque eles sabiam que os homens podiam tirar essa vida humana, mas eles deveriam ter temor apenas àquele que pode matar a nossa vida eterna, a nossa alma, e aquele que pode nos dar a vida. Então, todos os apóstolos, sem exceção, apenas o mais novinho, uma exceção, João, permaneceu vivo até a idade avançada. É aquele que escreve o Evangelho de São João. Todos os outros foram cada um para um canto do Império Romano anunciar o Evangelho, e todos eles morreram mártires, derramaram seu sangue por Cristo, fiéis até a morte, porque sabiam que em Cristo, mesmo perdendo a vida, assim como Jesus morreu na cruz, eles também teriam a vida eterna da ressurreição, que está destinada a cada um de nós que estamos desde agora em Cristo. Não tenhamos medo, então, queridos irmãos, de nenhuma situação na nossa vida. Somos filhos de Deus, o mundo é dos filhos de Deus e ele é redimido por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não tenhamos medo, essa é a exortação do nosso pastor Jesus. Enfrentemos todas as situações com coragem, na certeza da vida eterna. Por intercessão de Nossa Senhora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus